Não é uma coisa simples. Se fosse simples, todo mundo faria. Não é. É um desafio. Todo mundo que inicia um projeto, que pensa no PRAD, ele vai iniciar todo o processo e vai iniciar um desafio. Um desafio que hoje é um dos mais nobres e um dos mais importantes, que é a gente conseguir recuperar o nosso ambiente que está degradado. Então, várias das nossas atividades humanas levam a esse processo. Vou conversar com você sobre algumas aqui e também trazer um pouco, diferente do que a Flávia já explicou, da parte legal, de algumas definições, explicar como que nós vamos usar a vegetação e os processos, métodos de plantio da vegetação para o processo de recuperação no PRAD. Eu sou engenheiro florestal, então a gente tem uma formação específica para a recuperação de áreas degradadas. Como engenheiro florestal, para quem não conhece muito bem a profissão, o nosso foco geralmente está relacionado com as árvores, né? Então, a gente trabalha também com os outros grupos de plantas, herbáceas, as gramíneas, as trepadeiras, mas arbustos e árvores são o nosso foco, que a gente tem de formação na graduação, mas quem trabalha com áreas degradadas, a gente vai ver que todos os componentes, eles serão importantes, tá? No meu mestrado e o meu doutorado, ele foi relacionado com ecologia funcional. Então, eu trabalhei com diversidade funcional, que eu vou abordar um pouquinho para vocês, que é a gente entender não o conceito de espécie. Não vamos selecionar espécies. Nós vamos selecionar funções para aquele ambiente. E aí nós vamos identificar espécies que são capazes de cumprir aquela função. Então, não é importante a gente falar que tem que ter 50, 100, 200 espécies num plantio de recuperação. É importante que nós tenhamos funções diferentes, espécies que vão conseguir fazer funções diferentes. E a nossa ideia é devolver essas funções ao ambiente. Então, a nossa tomada de decisão vai estar muito passando com essa questão funcional. Trabalhei também com os projetos mesmo de recuperação, de avaliação do ambiente após os impactos. Se pegou fogo numa área, qual que foi o impacto que ele causa no ambiente? E com esse impacto, quais são as espécies que nós vamos usar para recuperar? Então, antes de a gente falar de qualquer coisa de seleção, a gente vai entender todos os processos. Então, todo o meu currículo, toda a minha formação acadêmica, toda a minha experiência profissional que eu já passei, eu atuo com todos esses processos. Quando você vai trabalhar com recuperação de áreas degradadas, você vai trabalhar com várias ciências. A ecologia é uma delas. A ciência do solo é outra delas. A silvicultura, que é as técnicas de plantio de espécies, é outra ciência que nós vamos trabalhar. A fertilidade do solo é outra ciência que nós vamos trabalhar. Porque a gente não adianta nada falar que a gente vai plantar sem dar condições para que as espécies, as árvores, as herbáceas, qualquer vegetal que vai estar chegando naquela área lá, se ele não vai ter condições de se recuperar. Então, a gente precisa que esse solo, esse ambiente esteja preparado minimamente para receber essas espécies. Então, o que é o método de revegetação? Quando eu estou falando de revegetação, eu estou falando de trazer de volta a vegetação para aquele ambiente. Qual tipo de vegetação eu vou levar para aquele ambiente? Eu preciso respeitar as condições anteriores da degradação. Isso é um passo importante. Então, antes de começar a pensar em seleção de espécies, em método de recomposição, eu preciso entender quais eram as condições originais daquela local. E entender também quais são as condições atuais. Porque algumas vezes a recuperação ela será feita em etapas. Por mais que o meu objetivo seja alcançar a vegetação original, eu preciso indicar quais espécies são capazes de ocupar aquele espaço inicialmente.
E aí a Flávia falou perfeitamente sobre as espécies nativas e espécies exóticas. Posso usar espécies exóticas num PRAD? Posso. Depende. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu intuito nesse processo de recuperação? Eu tenho espécies nativas que são capazes de exercer uma função e de recuperar esse ambiente, porque quando a gente fala de recuperação, ela tem que ser rápida, acelerada, para que o solo não fique descoberto, para que a degradação não retorne. Eu tenho espécies nativas que são capazes de exercer essa função? Ótimo, maravilhoso. Eu tenho espécies exóticas que são capazes de exercer essa função? Posso utilizar? Aí a gente vai abrir uma outra pergunta antes de responder sim ou não. Essa espécie exótica, ela é invasora e ela é dominante e vai causar novos danos ambientais? Então a resposta é não. Então, nós temos vários exemplos de sucesso, mas temos exemplos de insucesso. A espécie Leucena, que alguns de vocês devem conhecer, tem muito na arborização, ela é uma espécie extremamente competidora. Ela é uma árvore que foi trazida para o Brasil porque ela tinha uma grande capacidade por ser fabácea, então ela tinha associação com o micorriza e aumentava a quantidade de nitrogênio no solo. Ela tem capacidade de crescer em ambientes que já são degradados e cobrir muito rápido o solo. Até então, essas características são perfeitas, lindas para quem vai fazer uma recuperação. Porém, ela tem um processo de alelopatia e é uma inibidora de outras espécies. Então, onde você tinha uma espécie que tinha características excelentes para recuperação, ela começou a se tornar um problema. E hoje nós temos vários parques, unidades de conservação, que estão sendo tomadas por leucenas, porque é difícil conseguir eliminar ela do sistema. Já outro exemplo que nós temos de sucesso é com o eucalipto, porque é uma espécie exótica, tem características de acumulação rápida de biomassa. Então, a gente sabe que o eucalipto, em 5 anos, ela está atingindo altas quantidades de volumetria de madeira, isso significa carbono acumulado, e é uma espécie que não é invasora, porque basta vocês verificarem em plantios antigos de eucalipto, que vocês não vão ver eucalipto na regeneração. Então, é uma espécie que consegue adaptar. E, ao longo do tempo, ela tende a desaparecer do sistema. Então, nós podemos usar o eucalipto? Talvez, dependendo da situação, sim. Se for necessário que tenha uma espécie que precise crescer tão rápido. Se não, por que utilizar uma espécie exótica se você tem uma espécie nativa que consegue exercer a mesma função? Então, nós vamos falar dos métodos, se a gente vai usar um plantio, se a gente vai usar a regeneração natural própria da área, se o método de plantio vai ser enucleação, ou se a gente vai usar a semeadura direta. Então, quando é que a gente pode usar cada um desses casos? A Flávio já explicou um pouquinho do que é o PRAD, mas a gente tem outros nomes ainda que a gente pode usar no PRAD que vocês vão estar vendo. Vai ter plano, vai ter programa, vai ter projeto. Vocês vão encontrar de todos os tipos de denominação. Vai ser programas de áreas degradadas e alteradas. Então, aqui eu vou abrir um parênteses, o que é uma degradação, o que é uma alteração. Então, se você modifica o seu ambiente, você alterou o seu ambiente. O seu ambiente está alterado. Mas se o ambiente tem a própria capacidade de se regenerar, ele está somente alterado. Então, você vai só conduzir para que ele vai voltar às suas condições originais. Mas se o ambiente foi alterado a tal ponto que ele não é mais capaz de retornar às suas condições originais sozinhas, ele vai estar degradado. E aí a gente precisa da intervenção humana. Então, por isso que eles colocaram também, adicionaram recentemente essa palavra alterada, porque muitas vezes as pessoas não queriam e justificavam que não precisavam de um PRAD, né, no caso agora de um PRADA, porque a área não estava degradada, só estava alterada.
E se deixasse ela nas condições que estavam, ela retornaria às condições originais. Pode ser que sim, mas nós temos a capacidade de acelerar esse processo. Independente do nome que eles estejam, o objetivo é a recuperação ambiental. O ambiente precisa se recuperar. A natureza precisa ser capaz de ter condições de habitar novamente aquele local. E é esse que é o objetivo. Algumas vezes a gente vai estar falando, né, de um processo de recuperação ou um processo de restauração. Posso usar qualquer um desses termos? Não, depende de qual que é o seu objetivo. Em um PRAD, o objetivo primordial e o primeiro, antes de fazer qualquer outra atividade, é interromper o agente degradador. Então, na sua primeira execução no PRAD, não pode deixar de existir o plano para eliminar o agente degradador. Então, você tem que identificá-lo e você precisa que ele seja interrompido, tá? Depois, a gente vai retomar o processo de regeneração ambiental e depois estabelecer as funções ambientais daquela área. E por que a gente não fala em restauração e fala em recuperação? Restaurações, a gente está sempre falando voltar às condições originais. Restaurar é voltar às condições originais. O PRAD, ele não pode ter que ele tenha objetivos diferentes de voltar à condição original. O objetivo do PRAD pode ser só recuperar as funções ecológicas e ambientais daquela área. Não precisamos voltar. Se você tinha uma floresta ombrófila densa, não necessariamente você tem que retornar para uma floresta ombrófila densa. Ela pode retornar para uma vegetação nativa, com funções ambientais, mas não necessariamente já retornar. Pode ser que depois, naturalmente, a própria natureza retorne aquelas condições, mas a sua obrigatoriedade legal do PRAD já vai ter cumprida quando as suas funções ecológicas já retornaram. Claro que existe também uma questão de prazo legal, mas em termos de qualidade ambiental, no seu relatório final do PRAD, você vai ter que comprovar que a sua vegetação, aquela área que você recuperou, ela é capaz de continuar o seu processo de regeneração natural, de dinâmica de vegetação, sozinha, sem que vai haver novos processos de degradação.